Amém, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor. Eu sei que muitos não me conhecem, mas deixa eu te falar uma coisa. Você não está perdendo nada por me conhecer, tá bom? Eu tenho um encargo muito grande por poder ministrar a palavra de Deus, que eu sei que foi gerado, como o pastor Cláudio já falou, desde pequenininho, isso no meu coração. Hoje eu cuido de uma rede de adolescentes, aproximadamente de 230 adolescentes. Você sabe que adolescente não é muito fácil, né? Mas eu tenho paixão por isso, e você vai ver, conforme eu for falando aqui, você vai ver que eu sou meio empolgado, tá? E para eu conseguir ministrar legal, eu preciso de uma resposta da igreja também. Então dá uns glória a Deus, dá uns amém. Amém? Beleza? Dá uns, para eu me sentir que eu estou à vontade aqui, tá bom? Como eu costumo ministrar sempre para jovem e para adolescente, eu acredito que essa igreja também é uma igreja de jovens, né? Cadê os jovens de 0? Ó, glória a Deus. Cadê os jovens de 0 a 85 anos aqui? Deixa eu ver se tem alguém. Amém, glória a Deus. Esse é o ambiente, né? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu confesso para vocês que eu tenho um temor muito grande quando um pastor... Quando chega no meu e-mail lá, que eu vou ministrar em alguma das igrejas plantadas. Porque é um temor, vou falar da palavra de Deus, vou falar do Senhor, mas eu preciso ter de verdade autoridade no assunto que eu vou falar. E aí eu chego na igreja, os pastores já me apresentam, tenho cara de novo, tenho cara de jovem, até deixo a barba crescer no dia que eu vou pregar, o pessoal me dá um respaldo a mais, acreditar no que eu estou falando. Amanhã eu já corto, tá? Mas é um temor muito grande que eu tenho, porque tudo que nós falamos aqui pode fazer diferença na sua vida. Então eu gostaria que você tivesse seu coração aberto, gostaria que você, de verdade, esquecesse que é eu que estou ministrando aqui, abrisse seu coração e falasse: Espírito Santo, ministre no meu coração. Baixe sua cabeça, irmão. Espírito Santo, nós pedimos agora para que o Senhor venha neste lugar, Pai. O ambiente já está liberado, Deus. Traga-nos entendimento da sua palavra. Senhor Jesus, nós agora anulamos toda a cilada de Satanás, todo intento dele nesse lugar, Pai, e declaramos que as nossas mentes, o nosso coração, Senhor Jesus, e o nosso espírito é ligado ao seu nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Tem uma palavra que eu gostaria de ministrar essa noite para os irmãos, que é algo que Deus já vem ministrando na minha vida por algum tempo. Gostaria de ministrar algo que eu sei que muitos aqui podem estar passando, ou já passaram, ou ainda vão passar. Então, logo de princípio, eu gostaria de falar para você que existe uma pressão na vida de todo homem e mulher de Deus. Desde o dia que ele aceita o Senhor Jesus, a coisa parece que muda. Antes parecia que era festa, era alegria, era curtição. Quando você aceitou o Senhor Jesus, reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador, nossa, alguma coisa mudou. Parece que as coisas começam a aparecer aos seus olhos do jeito que não apareciam. As coisas parecem que começam a ficar um pouco mais difíceis. Mas deixa eu falar para você, isso é pressão. E todo mundo que quer avançar, todo mundo que quer crescer em Deus, todo mundo que quer crescer espiritualmente, precisa passar pela pressão. Todo mundo que quer avançar no Senhor Jesus, precisa passar pela pressão. Então a pressão é uma força que age na vida do crente desde quando ele se converte. Existe uma pessoal relação entre pressão e poder. O que tem a ver uma coisa com a outra? Pressão, poder. Deixa eu falar para você. Todo meio, todo carro, todo navio, todo trem, todo tipo de meio de transporte que se movimenta, uma máquina, alguma coisa, ela só tem esse movimento, ela só tem as habilidades dela porque existe uma pressão ali. Provavelmente o seu carro, quando você abastece a gasolina ali, ele só anda por quê? Porque existe uma pressão. Tem uma explosão ali que faz com que o seu carro avance. Na sua vida não é diferente. Na minha vida não é diferente. Tudo que você for fazer, qualquer coisa que você for realizar, qualquer lugar que você estiver, vai ter uma pressão na sua vida. Logo de início eu gostaria de perguntar para você, será que de verdade você tem tido discernimento do que é pressão para crescimento? Será que nesses dias você tem tido discernimento da palavra de Deus e olhado, enxergado que Deus tem colocado coisas na sua vida para o seu crescimento? Será que nesses dias você consegue enxergar que o Senhor Jesus está te preparando para uma boa obra? Às vezes você veio para a igreja hoje, como alguns dos irmãos vieram aqui na frente, coração triste,
abatido, com o coração pressionado. Parece que a vida está difícil demais. Mas como assim, Senhor? Eu sirvo o Senhor, sou dizimista fiel, sou fiel. Tenho vivido dias de intensidade com o Senhor, mas parece que cada vez que eu busco mais o Senhor, a coisa não vai. Está difícil. Isso acontece aqui ou não? Gostaria de sinceridade, irmãos. Acontece? Acontece. Mas deixa eu falar para você. Isso faz parte da boa obra de Deus na sua vida. Quando você passa por pressão, quando você passa por momentos que você sabe que está difícil, deixa eu falar para você. O Senhor Jesus está prestes a liberar algo novo sobre você. Paulo, na palavra de Deus, eu gostaria que vocês abrissem comigo em 2 Coríntios. Vou ler a Bíblia, senão os irmãos vão achar que eu não vou ler aqui, vai ficar feio. Vou ler só esse versículo, tá bom? Então abram comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 1. Amém? Capítulo 1, no versículo do 8 ao 10. Amém. Diz assim, posso ler? Amém. No versículo 8, então. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Diz assim comigo. Tribulação. Que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das forças. Então diz assim comigo, acima das forças. A ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Diga assim comigo, para que não confiemos em nós. E sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a nos livrar. O que Paulo quis dizer aqui, irmãos? Paulo fala sobre sofrimento. Paulo aqui diz que lá naquela época, lá nos primeiros séculos de mundo, de realidade, Paulo já dizia que existia perseguição. Paulo já dizia que existia pressão. Paulo já dizia que a pressão estava tão grande, mas estava tão forte na vida dele, que ele teve que levar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não estou aguentando, eu me rendo. Senhor, se não for pelo Senhor, eu não consigo mais nada. Senhor, se não for pelo Senhor, tira eu dessa, mas a pressão está muito grande. Sabe o que muitas vezes falta para o Senhor fazer a boa obra na sua vida? Sabe o que muitas vezes falta para a sua vida avançar? Sabe o que muitas vezes falta para você de verdade ser levantado por Deus? Você se entregar e falar, Deus, agora é a hora. Chega. Sabe a tristeza que você sente no seu coração? Chega. É a hora de você entregar o seu coração para o Senhor e falar, Deus, o que eu preciso é do Senhor. Eu não preciso de mais nada. Sabe por quê? A nossa geração, falo nossa geração, como eu falei, nós somos uma igreja jovem. Sabe por que essa geração tem ido para o inferno? Sabe por que essa geração muitas vezes não tem sido referência lá no mundo? Porque não decidiu ser apaixonada pelo Senhor Jesus. Enquanto nós não formos apaixonados pelo Senhor Jesus, a pressão vai vir na nossa vida. E ao invés de nós respondermos certo, nós vamos nos entregar para ela. Sabe por que você, líder de célula, está lá na sua célula e tem muito irmão que chega a 1, 2, 3 anos e não rompe, não avança, sempre é o mesmo probleminha, sempre é a mesma dificuldade. Sabe por quê? Porque não decidiu entregar ainda para o Senhor Jesus. Nós queremos ter o privilégio de avançar, nós queremos crescer no Senhor, nós queremos romper, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço que precisa ser pago, a responder certo. Nós queremos ter o poder. Você quer multiplicar a sua célula, você quer com que os seus familiares sejam alcançados pelo Senhor Jesus, você quer com que as pessoas sejam atraídas pela presença de Deus que venha na sua célula. Você quer que as pessoas venham na sua célula e permaneçam. Você quer que seu amigo lá da empresa ouça você falando de Jesus e ele aceite na hora. Mas o preço que precisa ser pago para as coisas acontecer, você não quer pagar. Duro, né? Mas até quando a gente vai brincar de evangelho? Até quando você vai brincar de apenas vir na igreja e achar que é só isso? Até quando você vai se entregar nas pressões do mundo e falar, já está difícil mesmo, deixa continuar difícil, mas até quando, irmão? Eu não vim aqui nessa noite aqui não para eu brincar com você não.
Eu não estou aqui, o pastor Clóvis não está aqui como homem do Senhor sendo referência para brincar de igreja, não. Mas muitas vezes você tem brincado de igreja. Muitas vezes você tem brincado de reino de Deus. Mas deixa eu falar para você, reino de Deus não é brincadeira. Reino de Deus não é você vir apenas para a igreja, sentar no banquinho e ficar de boa, não. Reino de Deus é sério. Sabe por que a pressão tem entrado na sua casa? E você não tem respondido certo? Porque você tem permitido ela entrar. Sabia que alguma das coisas que nós não podemos fazer é reclamar daquilo que nós permitimos? Às vezes você reclama, às vezes eu reclamo, mas muitas vezes a gente tem permitido. Eu trabalho com adolescente e trabalhar com adolescente, como eu já falei, não é fácil. Mas é glorioso quando você vê um adolescente se entregando e falando, eu vou entregar minha juventude para o Senhor Jesus, isso é glorioso. Mas, mais do que isso, o problema muitas vezes é que o adolescente passa pressão dentro de casa e ele não tem ninguém para dar um respaldo para ele. Ele não tem ninguém para poder falar na vida dele. Às vezes você teve uma adolescência em que você também nem teve esse respaldo todo. E às vezes você ainda continua vivendo no seu passado. Ainda existem coisas na sua vida que não avançaram porque você não soube apagar o seu passado. Às vezes vem pressão na sua vida porque você não decidiu ser resolvido lá no passado. Às vezes a mágoa que você sente no seu coração, a tristeza que você tem no seu coração, que se torna uma pressão todos os dias para você, acontece por quê? Porque você não resolveu o seu passado. Essa é uma noite que você precisa resolver o seu passado, irmão. Essa é uma noite que você precisa fazer como Paulo fez. Seguinte, Deus, eu não consigo. Eu vou entregar tudo que eu tenho para o Senhor Jesus. Eu não consigo. Eu vou entregar todas as pressões do dia a dia para o Senhor Jesus. Existem duas atitudes que nós devemos decidir no nosso coração. Uma, você pode querer para você. Na verdade, as duas você pode querer para você, mas é você quem escolhe. A primeira delas é, muitas vezes você está passando por pressão, e ao invés de você aliviar essa pressão, fugindo, ao invés de você aliviar o seu coração da pressão, ao invés de você encarar ela de frente, você foge da pressão, você foge do problema. Ao invés de você, de verdade, falar, Deus, eu vou encarar de frente, e o que tiver que ser resolvido, eu vou resolver, você não faz isso, você foge dela. Ou você decide passar pela pressão, fugindo da pressão, ou você decide passar pela pressão e ser aprovado no dia que estiver difícil. Existe outra maneira de você passar pela pressão, que eu acredito que é a mais eficaz, que dá mais resultado, que eu tenho colocado em prática na minha vida. É o seguinte, eu posso passar pela dificuldade que eu tiver que passar. Você pode passar pela dificuldade que você tiver que passar. Se a sua válvula de escape for o altar do Senhor Jesus, todas as vezes você vai sentir satisfação na hora do seu problema. É loucura isso, né? O mundo prega o quê? Tá difícil? Vixe, vai piorar. É crise? Faltou dinheiro? Esquece, vai ser mandado embora. Mas o Senhor Jesus manda eu falar para você nessa noite, está difícil? Vai continuar difícil, pode piorar. Mas se você usar a válvula de escape, que é o altar do Senhor Jesus, se entregar direto para Ele, entregar o seu problema direto para Ele, não tem nada que é impossível ao Senhor Jesus. Às vezes você veio aqui essa noite achando que você ia sair do mesmo jeito que você entrou, ou senão você nem veio com esperança de ouvir nada. Mas tem uma palavra de Deus para você, meu irmão. A pressão, ela não vai acabar na sua vida, mas ela vai ser aliviada todas as vezes que você entregar no altar do Senhor. Amém? Tem algumas coisas, o tempo já está avançando. Você é quem decide experimentar o sobrenatural de Deus ou ficar paralisado onde está. Às vezes você não decidiu ainda no seu coração em você avançar. Sem avançar ou crescer nas áreas que você precisa. O propósito de Deus não é te anestesiar, mas o propósito de Deus é fazer com que você passe pela dificuldade e avance nela. O propósito de Deus não é colocar coisas na sua vida. Muitas vezes nós achamos que é só o diabo que coloca algumas coisas para a gente crescer, né? A coisa está ruim, chegou a crise financeira, está muito difícil. Ou senão, minha família não se converte. Irmão, vamos olhar por outra ótica.
Se você sempre olhar pela ótica que é o diabo que faz as coisas, você sempre vai estar lascado, eu sempre vou estar lascado. Mas se você olhar pela ótica que é o Senhor Jesus muitas vezes, que está querendo te provar em algo, o dia que você for aprovado vai ser glorioso. O dia que você for aprovado diante do altar do Senhor, Ele vai te levantar de uma maneira que você nunca imaginou que Ele te levantaria. Ele vai te usar de um jeito que você nunca imaginou, que por você mesmo você poderia ser usado. Amém? Mas para isso, nós precisamos encarar a pressão como algo que é de Deus, como algo que Ele manda e Ele não vai mandar algo que você não consiga suportar. Essa é a palavra de Deus. Você nunca vai passar por algo que você não consiga suportar. Se o Senhor mandou para você, Ele é fiel e justo para te dar força, para você continuar firme e você avançar. Mas você decide responder certo ou não. Você decide querer avançar ou não. Você decide querer experimentar coisas do Senhor novas ou não. É você quem decide. Eu não posso decidir por você. Pastor Clóvis não pode decidir por você. É você quem decide. Deixa eu perguntar para você. Faz quanto tempo que o Senhor Jesus já falou coisas no seu coração e você não decidiu ainda por elas? Às vezes o Senhor Jesus já falou para você que a sua família vai se converter a partir do momento que você pagar o preço por ela. Mas faz quanto tempo que você não ora pela sua família? Às vezes você fica esperando aqui os irmãos orarem. Deixa eu falar para você. É muito bom que os irmãos orem. Sim, acredito na oração dos irmãos, acredito. Mas o Senhor chamou e essa batalha vai ser sua. Você precisa decidir por querer ver o que aconteça. Você precisa decidir por querer ver Deus te usando. Então diz assim comigo: o poder de Deus vem com a pressão para que eu possa romper, para que eu possa avançar e para que eu possa crescer. Então, irmão, entenda uma coisa: a medida da pressão vai ser a medida do seu poder. Se você quer avançar, se você quer crescer, se você quer ser usado, se você quer ser usado, pode ter certeza que muitas coisas vão acontecer. Falei, né? Sou novinho, tenho apenas 25 anos. Meu pai há 6 anos faleceu. Há 6 anos não, 5, né? 5 anos faleceu. Algumas coisas começaram a mudar na nossa vida, na nossa casa, a nossa rotina mudou. O Senhor me tirou aqui do Brasil, me levou para os Estados Unidos passar 2 anos lá. Depois de 6 meses que meu pai tinha falecido, fui fazer um curso pastoral. Fiquei por 2 anos lá, longe da minha família, longe da minha mãe, do meu irmão. Mas sabe de uma coisa? Foi um momento muito de pressão para mim. Foi um momento que eu tive que responder muito certo, Senhor Jesus. Estava longe da minha família, longe de tudo, longe dos meus amigos, longe da minha igreja, que era tudo tranquilo, cresci na igreja. É muito bom quando você cresce na igreja, todo mundo te trata muito bem. Você é conhecido dentro da igreja, é ótimo. Para você, muito bom, você se sente bem. Só que eu saí. Deus me tirou da zona de conforto. Deus me tirou e me levou para um lugar longe. Quando fala dos Estados Unidos, todo mundo já pensa, né? Foto, lugar bonito, dólar, dólar. Mundo todo em crise, né? Dólar. Todo mundo já pensa isso. Mas deixa eu falar para você. Foi um tempo precioso de Deus na minha vida. Aonde que eu parei, ou melhor, deixei de ser um menino e passei a ter atitude de homem. Deixei de depender da minha mãe e passei a ser um pouco mais independente. Mas foi fácil para mim? Não foi. Passei muita pressão. Coisas que eu não tinha passado no Brasil de dificuldade, eu tive que ir para os Estados Unidos para eu passar lá, longe de tudo. Aí você me fala, mas não foi Deus que mandou você ir para lá? Foi Deus. Mas às vezes Deus vai te mandar fazer algumas coisas, tomar algumas decisões que você vai ter que sofrer o dano. Não sei como tem estado a sua vida, mas muitas vezes você não aprendeu e nem está disposto a sofrer o dano pela obra do Senhor Jesus. É muito confortável nós sermos uma igreja em que nós só ouvimos e nós não fazemos o que o Senhor Jesus nos fala para fazer. Às vezes já faz um tempo que o Senhor Jesus, lá na sua empresa, falou para você falar do amor dele, para o seu amigo que trabalha perto de você e faz muito tempo que você está enrolando. Se você está aqui nessa noite, essa semana é a semana, irmão, que Deus vai te usar. Às vezes ninguém te conhece lá na empresa como homem de Deus, uma mulher de Deus.
Mas essa semana, deixa eu falar para você, Deus vai te expor lá na sua empresa. Isso daqui não é praga santa não, viu? Isso daqui é para você aprender, como eu aprendi também. Isso daqui é para nós entendermos que nos expor para que a glória do Senhor venha, vai valer muito mais a pena do que 5, 10 minutinhos de vergonha. Se você pega a história da igreja, se você pega os apóstolos, se você pega os profetas na palavra do Senhor, se você pega Jesus, ele passou muita pressão. Pensa comigo, Jesus sendo Deus, sendo poderoso, sendo santo, sendo perfeito, ele veio até a terra, se fez homem. E não foi à toa que ele fez isso não, você já conhece toda a história. Mas Jesus passou muita pressão aqui na terra, muita pressão mesmo. Mas ele sabia que um dia, um domingo, dia 17 de maio, teria uma igreja cheia de homens e mulheres de Deus, que ouviriam uma palavra e que lembrariam que ele passou pelas mesmas dificuldades que hoje nós passamos, e ele venceu. Sabe qual que é a minha maior felicidade? É saber que Jesus venceu. Sabe qual que é a minha maior paixão? É saber que Jesus venceu e hoje eu posso vencer também. É saber que o poder que Jesus tinha lá foi porque ele soube ouvir a voz de Deus. Sabe por que nós não temos muito poder em nossas vidas? Sabe por que as pessoas não são atraídas ainda para a nossa célula sem a gente precisar chamar? Porque falta poder de Deus, falta paixão. Querido, falta paixão. Falta você ser dependente do Senhor Jesus e falar: Deus, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor. Falta paixão, querido. Nós estamos muitas vezes achando que é tudo brincadeira. Nós estamos muitas vezes achando que só porque nós aceitamos o Senhor Jesus vai ser tudo muito fácil. Não vai ser fácil para você. Não vai ser fácil. Mas no dia da aflição, o Senhor Jesus vai estar de braços abertos, de ouvido escancarado, pronto para te ouvir. Mas quem decide falar com Ele é você. Eu nesses dias tenho decidido falar com o Espírito Santo. Eu nesses dias tenho decidido falar: Deus, eu não consigo, não é por mim não. É a sua graça. Irmãos, vocês estão prestes a ter um encontro com Deus. Não sei quantos estão inscritos ainda, mas o Senhor Jesus vai usar vocês de uma maneira grandiosa. É a hora de você estar batalhando. Segunda-feira vai ter oração aqui. É a hora de você deixar de ficar debaixo da sua cobertinha, para você vir orar sim. Você está numa guerra. Mas sabe quando a coisa vai acontecer? Sabe quando vocês vão começar a fechar encontro? Sabe quando vai ficar mais fácil para vocês? O dia que a igreja se levantar com ousadia e falar: Deus, eu dependo. Deus, usa a minha vida. É isso que falta, irmão. É isso que falta para a sua família ser ganha para o Senhor Jesus. É isso que falta para as pessoas serem atraídas. É isso que falta. É paixão pelo nome dEle. Dificuldade vai vir sim, com certeza vai vir. Mas se você for alguém apaixonado, Ele vai te ensinar um princípio. O princípio da ressurreição. Não sei se você já ouviu esse princípio. É o seguinte: ressurreição só acontece com aqueles que são mortos. Como assim? Quando você morre para você, quando você morre para a sua carne, quando você morre para o seu eu, quando você morre para você mesmo. Aí Deus pode vir e falar o seguinte: Ele precisa mesmo de mim. Eu vou operar o princípio da ressurreição. O que aconteceu com Jesus? Jesus, ele morreu para ele mesmo, morreu por nós, se fez maldito por nós. Aí Deus olhou lá para o céu e falou: tive uma sacada aqui, ressurreição. Vai acontecer tudo novo agora, só que vai ser de outra maneira. Sabe quando Deus vai fazer na sua vida? Quando você entender que você precisa morrer para o seu eu. Quando você entender que você precisa morrer para você mesmo, para o seu pecado, para a sua maldade de coração, para o seu ego. Não consegue ouvir ninguém. Ego, isso daí puro. Diante de Deus isso fede. Diante de Deus isso daí fede. Enquanto você não morrer para as suas vontades e falar: Deus, eu entrego para o Senhor Jesus tudo que eu tenho, Deus não vai poder operar o milagre da ressurreição na sua vida. Quantos estão dispostos a viver o milagre da ressurreição na sua vida? Então, irmão, se entrega. Se entrega para o Senhor Jesus. Eu gostaria de apontar algumas coisas que podem ser pressão na nossa vida, que nós precisamos levar diante do altar do Senhor. Se você está anotando para compartilhar na célula, a primeira dela é pressão do pecado. O pecado é uma pressão em que nós todos os dias vamos ter que enfrentar. Só que você tem a escolha de pecar ou não pecar. Às vezes o pecado para você
não é uma coisa muito grande que você imagina, que não influencia. Deixa eu falar, você já sabe, irmão. Você é muito mais maduro do que eu. Você sabe que para o Senhor Jesus não existe pecadinho e pecadão. O que vai existir é a consequência do seu pecado. E às vezes a pressão tem sido pecado na sua vida. Coisa que você já deveria ter largado faz muito tempo. Às vezes você é esposa, você não consegue ser fiel ao seu marido ao ponto de ser submissa a ele. Agora deu, né? Não consegue. Acho que você tem que mandar na sua casa. Eu sei que eu não sou casado, mas a palavra de Deus me respalda, então eu vou falar. Você precisa ser submissa sim ao seu marido. Você pode não aceitar muita coisa que seu marido, que não é convertido, faz, mas você precisa sim submeter a ele. Outra coisa, isso é pecado, tá, irmão? Às vezes você que é homem, jovem, está na igreja, casado ou solteiro mesmo, a pornografia tem tocado seu coração ainda. Essa é a pressão que o diabo tem lançado na sua vida. E toda vez que você pensa que você vai conseguir, você cai de novo. Falta arrependimento, falta se entregar, falta viver o princípio da ressurreição. Mata a sua carne, mata o seu ego. Mata o que precisa ser morto, mata o que precisa ter sido morto há muito tempo. Sabe qual que é o nosso maior problema? A gente é muito vivo. Quer ver uma diferença de quem é vivo? Você pega um porquinho no matadouro, quando vai dar a paulada na cabeça dele para matar ele, qual que é a reação dele? Fica desesperado. O que ele está ali? Ele está muito vivo. Todo mundo está achando que ele está morrendo, mas ele está muito vivo. Agora, se você pega uma ovelhinha para matar ela, dá até dó de você matar. Porque antes de você matar, parece que ela já está morta. Está quietinha. Não precisa nem dar a paulada direito, porque ela já morreu. Ninguém ouviu nada. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes nós parecemos um porquinho diante de Deus. Tudo que as pessoas falam, tudo que os homens de Deus nos aconselham, tudo que nós precisamos ser aprovados diante do Senhor, nós sempre reclamamos. Nós sempre falamos alguma coisa. O Senhor Jesus, lá na cruz, não me leve a mal no exemplo que eu vou dar, mas ele morreu como um cordeiro. Lá na cruz, Jesus não falou nada quando ele foi morrer. Lá na cruz ele reclamou de alguma coisa? Não, ele falou, é chegada a hora. Então já que é chegada a hora, agora é a hora. Agora eu e você muitas vezes, como precisamos morrer, a gente quer ficar falando muito. A gente quer ficar igual um porquinho gritando, se esperneando. Se você pegar a maior parte das brigas entre as famílias é por coisinha besta, bobeirinha. É um jeito que falou, foi um que foi mais arrogante que o outro, foi um que não soube ser aprovado na hora, foi um que não soube falar, foi um que não soube ficar quieto. O que é isso? É morrer como um porco. Não está morrendo coisa nenhuma. Está só gritando, está só esperneando. O Senhor Jesus nos chamou para morrer como uma ovelhinha, um cordeirinha, que vai ouvir a voz dele. E a hora que for preciso, nós vamos morrer sim, para a nossa carne, para o nosso eu, para o nosso ego. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém? Glória a Deus. Então esse é o primeiro problema que nós precisamos avançar, deixar o pecado. Segunda coisa, nós precisamos deixar a vida de pecado, porque muitas vezes nós estamos acostumados com ele. Sabe qual que é o problema do pecado? A pressão não aumenta e nem acumula quando você está acostumado com o pecado. Mas a pressão ela aumenta e se acumula quando você decide dar um basta no pecado. Você pode pegar N exemplos da sua vida, antes de Jesus e depois de Jesus. Você viu que sua vida foi transformada. E quando você decidiu fazer o certo, tudo começou a ficar mais difícil para você. Se antes bebia, ninguém pagava a bebida para você. Se converteu, o povo está pagando. Tem churrasco na sua casa, antes ninguém falava palavrão do seu lado. Se converteu só porque você decidiu não falar mais palavrão, o povo começa a descarregar um monte de palavrão. Né? Decidiu ser fiel no casamento, só porque decidiu, a coisa ficou difícil. Eu costumo falar para os meninos, os adolescentes, os jovens, o menino veio para a igreja, se converteu, é feio até umas horas. Se converteu, a menina mais linda da escola pede para ficar com o rapaz. O que é isso? Pressão. Não é porque o menino é bonito não, foi feio a vida toda. Ninguém pediu para ficar com ele. É porque
ele decidiu. O diabo está furioso. Né? A palavra de Deus diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Né? E a gente acha que muitas vezes é só uma historinha. Não, não é historinha não. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir mesmo. Ele quer acabar com você. Só que, se no dia da pressão na sua vida, no dia da tribulação, no dia do problema, você não lembrar que o verdadeiro leão de Judá é por você, você vai cair. E aí sabe o que vai acontecer? O diabo que se faz como um leão vai vir, vai tragar mesmo. Então, irmão, você precisa estar preparado. Se tem coisas ainda no seu coração que você precisa renunciar diante do Senhor a respeito de pecado, essa é a noite. Amém? Outro inimigo é deixar para resolver o seu problema com pecado amanhã. Ah, não, isso daqui eu resolvo amanhã, eu acho que vai dar tempo. Pecado é mais ou menos assim para você deixar ele. Dieta, academia. Ah, não, amanhã eu começo. Segunda-feira? Vamos começar a dieta, irmãos. Começar. Academia. Tem um discípulo meu que falou hoje para mim, começa a academia amanhã. Nem vou apontar para ele aqui não. Academia. Eu já comecei a fazer academia 3 vezes já. Pergunta, se eu continuei? Não continuei. É uma promessa que a gente sempre faz. Se você não for empenhado, você não vai fazer. A dieta é a mesma coisa. Não vai fazer. Se você não tiver decidido fazer, você não vai fazer. Se você deixar para amanhã para começar, você sabe que você nunca vai fazer. Pecado é a mesma coisa. Se você deixar para renunciar ao seu pecado amanhã, você não vai renunciar a ele. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. O pecado é a mesma coisa. Um pecado sempre vai chamar outro pecado. Por isso que você precisa renunciar. A pressão do pecado na sua vida não pode ter realidade nenhuma. Vai vir a pressão de você pecar? Vai. Vai vir a tentação? Vai. Mas não se entrega. O leão da tribo de Judá é com você. O Senhor Jesus é com você. Se você for alguém posicionado, Ele não vai tocar a sua vida. Ele não pode tocar a sua vida. Mas depende de você. Querer vencer o pecado ou se entregar para o pecado. Amém? Outra pressão, pressão do inimigo. Quantas vezes você já pensou em desistir da vida com Deus? Às vezes hoje foi um basta que você está dando aqui. Não, eu vou lá hoje, porque estou mal mesmo. Se eu for ou não for, não vai fazer diferença nenhuma. Mas agora você está pego, né? Que você está aqui e Deus está falando com você. Você está aqui, o Espírito Santo está tocando no seu coração. Mas a pressão que você passa todo dia é com o inimigo. O inimigo fica jogando coisas na sua mente. O inimigo fica falando para você que não vai ser fácil. O inimigo fica falando para você que você não precisa ir para a igreja. Para que reunir com os irmãos? Para que ir na igreja todo domingo? Coisa chata. Para que? Vai fazer nem diferença. Para que eu vou num domingo para ouvir um rapaz lá falando, nem conhecer ele, nem ser a realidade da vida dele? Para que? Não precisa disso não. Esquece. Vai curtir mesmo. Vai fazer o que você fazia antigamente. Volta para o seu passado. Né? Os programas da televisão é sempre de volta para minha terra, de volta para o meu passado. Às vezes é isso que acontece com você. Volta para o seu passado. Volta lá onde você era feliz. Lá que você tinha a felicidade mesmo. Onde parecia que as coisas eram tudo mais fácil. Deixa eu falar para você. Isso é engano do inimigo. Mas às vezes você tem entregado os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração para o diabo. É mais fácil você abrir mão das coisas, é mais fácil você largar tudo do que você querer resolver a sua vida. O grande problema de homens de Deus, dentro da igreja, é que não estão dispostos a resolver a sua vida diante do altar do Senhor. E aí, dão lado para o inimigo, dão lado para o diabo falar no seu ouvido. Às vezes você tem acreditado muito mais nas mentiras do diabo do que nas verdades do Senhor Jesus. Se você pega a palavra, a Bíblia diz... Estudiosos dizem que a Bíblia tem mais de 3.000 promessas de Deus na sua vida. Mas se eu perguntar para você, quantas promessas você tem tomado posse na sua vida e vivido nesses dias? Provavelmente você vai falar umas 2. Se estiver vivendo. Mas agora se eu falar para você, quantas coisas o diabo tem falado para você na semana você tem dado ouvido? Muitos vão poder virar para mim e falar, vixe, é verdade, eu reconheço. Mas até a ficha cair, seu pensamento já foi do diabo. Seu coração já foi entregue a ele. Aí a coisa fica mais difícil. Então você está entendendo que a pressão, quem decide passar ela bem ou mal é você? A pressão, irmão, do mundo, quem decide passar ela bem ou mal é você. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno.
O mundo já é do diabo, esquece. Não vai ter solução agora, o mundo já é dele, já foi entregue, até o Senhor Jesus voltar, até as coisas acontecerem, já é dele. Nós precisamos fazer nossa parte? Sim. Você precisa ser boca de Deus, profeta? Sim, você precisa. Precisa ter caráter e integridade? Precisa. Vai ser diferença na vida da sua família? Vai. Mas já era, o mundo jaz do maligno, já é do maligno. A pressão ela vai continuar na sua vida. Às vezes você empresta a sua mente muito mais para as coisas desse mundo. Suas atitudes expressam muito mais as coisas desse mundo que expressam o próprio Deus. Nós precisamos reavaliar na sua vida. Nessa noite eu gostaria que você reavaliasse a sua vida. A diferença entre o vencedor e o derrotado é apenas o resultado. Tem o vencedor que está na disputa, tem o derrotado. Mas como que você sabe antes da largada lá? Né? É uma corrida de Fórmula 1 de carro. Como que você sabe quem vai ganhar e quem vai perder? Não sabe. Tudo vai depender do desempenho da pessoa ali. A diferença entre o vencedor e o derrotado é o resultado. Deixa eu perguntar para você. Qual tem sido o resultado da sua vida? Tem sido o resultado de uma pessoa que decidiu ser vitoriosa e avançar e crescer? Ou tem sido o resultado de uma pessoa que sempre vive em percas? Tem sido uma pessoa que tem colecionado derrotas? Irmão, entenda uma coisa, eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para ficar apontando o dedo na sua cara, mas eu estou aqui para poder ser boca de Deus na sua vida. Eu estou aqui para poder trazer à tona aquilo que Deus precisa falar com você hoje. Essa palavra às vezes nem vai servir para você agora, mas essa semana você não sabe o que pode acontecer. Esse mês que vai vir, você não sabe o que pode acontecer, mas o Senhor Jesus já está te alertando, está te ensinando. Agora, por outro lado, nós também podemos sofrer pressão das coisas de Deus, da obra de Deus. Você que é líder de célula, aquela pressão que você precisa multiplicar, que você precisa romper, que você precisa avançar, ela vai vir também. E isso é muito bom para o seu crescimento. Como eu já falei, você decide a maneira que você passa a dificuldade, a pressão. Teve uma célula que eu assumi há uns 4 anos atrás, em que o líder, ele caiu no pecado, ele foi retirado da liderança. A célula tinha 18 pessoas. E aí eu, novo, no seminário, louco para liderar, tinha acabado de chegar, foi passando a célula para todos os estudantes. Meu, vai querer assumir, você assume, o pastor foi passando. E aí uma semana antes eu tinha sentado com o pastor, falei, pastor, eu vou morrer, já faz 2 meses que eu estou aqui, eu não estou liderando, eu gosto de falar, eu preciso me envolver com o povo, eu não sei o que vai acontecer. Primeira célula que tiver oportunidade, passa para mim que eu vou liderar. E aí ele me manda logo uma bucha. 18 pessoas, aí ele olhou para mim e falou, irmão, você tem o perfil para essa célula? Eu falei, amém, então, se eu tenho o perfil, amém. 18 pessoas, quem não quer ter o perfil de uma célula de 18 pessoas? Estourou, né? Nossa, eu vou ser o mais, né? Vou romper aqui, vou avançar, vou triplicar essa célula. Amém, foi o desejo do meu coração. Fui na primeira célula, apareceram uns 10 mais ou menos. O pastor foi junto comigo, me apresentou como líder da célula e tal. Aí começou a batalha. Que na próxima semana, de 18, foram eu e mais 2. Aí aquela ideia que eu tinha de célula abençoada, gloriosa, já começou a mudar um pouco, né? Que eu falei, meu Deus, e agora? E aí, eu entrei, fiz diante do Senhor um compromisso que eu ia jejuar por 6 meses. E eu ia ser intenso, o mais intenso possível. Essa primeira célula que foi eu e mais 2, o dia eu peguei um carro emprestado de um conhecido lá, amigo meu, o carro quebrou na minha mão. Foi embaçado, foi muito difícil. Mas eu fiz um compromisso com Deus. E quando você faz um compromisso com Deus, Ele cumpre com você, porque Ele vê o seu coração. A palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode seus efeitos. Quando você ora, o Senhor Ele é fiel e justo para ouvir, e Ele vai fazer se Ele achar que é a vontade dEle ou não. Você vai ter que estar sensível para saber que foi Deus. E aí, falando de pressão da obra, né, mesmo sendo uma célula pequena, foi passando o tempo, eu fui jejuando, essa célula de 18 foi para 2, eu e mais 2, a coisa foi ficando difícil, eu falei, Deus, eu preciso ser intenso agora, o que eu vou fazer? E começou a avançar, romper. Eu sei que o último evento que eu fiz da célula tinha 27 pessoas.
Aí você deve estar pensando, né? Estados Unidos, país de primeiro mundo, foi aquela festa, maior curtição, ninguém precisa de Deus. Ou, não, deixa eu falar para você. O povo hoje, que precisa mais de Deus, para mim, é o povo de país de primeiro mundo. Eles precisam muito de Deus. Lá enquanto eu estava pregando, ou se não, aconselhando, ministrando, a gente fazia alguns evangelismos para chamar a atenção dos jovens e tal. Ixi, os caras te deixavam, ria da sua cara. Por quê? Porque o Deus deles é o dinheiro. O Deus deles não é um Deus que eles precisam de alguma coisa. Aqui no Brasil, se você chama o pessoal, pelo menos os jovens, fala que vai ter pizza grátis depois do culto, nossa, aqui vai estar abarrotado de gente. Agora lá eu falava que ia ter pizza grátis, os caras riam da sua cara. Ia pro encontro, o encontro lá é de um dia. Ia pro encontro, o cara, não era pago, não era nada. O cara chegava com $150 e falava, quanto eu tenho que pagar aqui? Não, eu comi, bebi, fiquei o dia todo aqui, não vou pagar nada? Como assim? Então a nossa ideia é que eles não precisam, não é país de primeiro mundo, mas eles precisam muito. Voltando à história da pressão da célula. E aí a coisa começou a avançar, crescer, como eu falei para os irmãos, o último evento, 27 pessoas, mas isso não foi questão de 1, 2 meses, não, foi 1 ano que eu tinha assumido a célula. Tava difícil demais, e aí, longe da minha família, estudando ali, morando com gente do Brasil todo que eu não conhecia, com um americano, com um alemão, gente que eu não conhecia, não eram meus amigos próximos, o pastor que eu estava caminhando ainda não era, mesma coisa com meus pastores do Brasil, difícil, pressão. E aí um dia eu duvidei do Senhor Jesus e falei, Deus, será que era mesmo para eu ter vindo para cá? Será que era mesmo para eu ter assumido essa célula? Aquele dia que o pastor falou, nossa, está tão difícil, será que era mesmo? E aí o Senhor me trouxe a palavra. Lembra aquele dia que você estava no seu quarto, orou, jejuou para ver se era a vontade de Deus mesmo, você vir para cá? Eu não falei com você que eu ia te respaldar em todas as coisas. Eu não falei para você que por mais que fosse difícil, eu ia estar com você. Então agora é a hora de você me ouvir. Baixa a sua bola, morre para você. Para de achar que você precisa que os outros te reconheçam. Quem vai te reconhecer vai ser eu na hora que eu for, que for para eu te reconhecer. E aí, nós multiplicamos a célula com 23 jovens. Dessa célula, na verdade, nós não multiplicamos, nós triplicamos essa célula. Aí eu fui levantar discipulador. Aí eu voltei para o Brasil, mas se eu tivesse ficado lá, ia ser levantado obreiro também. Mas isso daí não é para glória e nem honra de mim não, irmão. Isso daí é para demonstrar que na pressão você precisa ser intenso. Na pressão do ministério também. Na pressão como um líder, na pressão como um líder de algum ministério da igreja, na pressão como um líder de célula, na pressão como um pastor, se você responde certo ao Senhor, Ele vai te colocar coisas preciosas, gloriosas. Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou que levaria. E sabe o que é o melhor de tudo? 2 dos meninos que nós geramos ali como célula foram levantados semana passada como obreiro. Questão de 3 anos, obreiro. A igreja passou de 300 pessoas para 1.000 pessoas, os caras estão passando agora. Num país em que o evangelho está morto, num país em que ninguém está querendo saber de nada, como assim? Isso é dependente de Deus. Pastor, tem uma palavra de Deus para vocês aqui. O Senhor Jesus em pouco tempo vai levantar novos líderes nessa casa. E que de verdade se preocupam não com o número, de verdade se preocupam em atrair o reino de Deus para esse lugar. Vitão, o Senhor Jesus vai te dar uma rede grande de jovens aqui. Os jovens vão passar a seguir você, cara. Porque eles vão ver a vida de Deus em você. Dependendo da pressão que vocês passam aqui. Eu sei que é difícil. Mas uma coisa que o Senhor tem me ensinado é não desprezar os pequenos começos. Daqui vão sair pastores, pastor. Daqui vão sair. Quando eu estava aqui na hora do louvor, e os irmãos vieram orar por mim, eu senti algo poderoso. Por mim, o culto já tinha acabado ali. Eu já podia ir embora, que já estava satisfeito. Quando os irmãos vieram orar por mim, eu consegui enxergar que nessa igreja tem uma equipe que está preocupada com o reino de Deus. Que nessa igreja tem uma equipe que está preocupada em avançar. Que está preocupada em responder certo. Que está preocupada em ver o reino de Deus sendo estabelecido nesse bairro aqui. Então, irmão,
dependendo da pressão que seja de ministério, não abra mão. O Senhor Jesus falou, Ele vai cumprir. Se o Senhor Jesus ministrou na vida de vocês, que Ele vai fazer a coisa acontecer, não deixa o diabo jogar nada na sua mente. Não deixa o diabo jogar nada no seu coração. O Senhor Jesus vai cumprir sim. E sabe uma coisa que é especial? Antes de Ele falar alguma coisa com você, já foi liberado lá no Calvário. Tudo que você quer para você nessa noite, tudo que você tem sonhado nesse dia já foi liberado. Não foi agora que foi liberado, não. Já foi liberado 2000 anos atrás. Sabe uma coisa que eu não tenho me preocupado? É em saber como vai ser minha vida amanhã. Uma coisa que meu pai sempre ensinou pra gente é saber que Deus cuida de todas as coisas. Independente se você está preocupado ou não, não vai mudar nada. É Ele que se preocupa, é Ele quem faz, é Ele quem já fez e é Ele quem vai fazer na sua vida. O Senhor Jesus quer levantar nessa igreja, uma igreja que descanse o coração nele. Sabe o que é descansar o coração nele? É você passar pela perseguição que for necessária passar. É você passar pela dificuldade que for necessária passar. E você estar com o seu coração descansado nele. Sabe o que é estar com o coração descansado nele? É um jovem pequeno ser chamado para reinar. E mesmo pecando, foi até hoje o melhor rei que já existiu na face da terra. Quem foi esse rei? Davi. Como assim? Chegou lá. Precisava matar um gigante, um cara que estava afrontando o povo de Deus, um cara que estava afrontando o povo que foi escolhido de Deus. Sabe o que ele fez? Assumiu a responsabilidade. Chegou pequenininho, falou, quem que é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Quem que é esse cara? Sabe o que é isso? É descansar o coração em Deus. É não estar preocupado não, qual que vai ser o valente, qual que vai ser o gigante, qual que vai ser o problema que vai vir. Irmão, se você não está preocupado e você descansa seu coração no Senhor Jesus, não tem nada que vai te parar. Essa igreja não vai ser parada por nada. O diabo não vai tocar nenhum dos irmãos. Sabe por quê? Porque o coração da igreja está em honrar o nome dele. O coração da igreja está em responder certo diante do altar do Senhor. O segredo é... responde certo diante do altar do Senhor. Não importa qual seja a dificuldade. Não importa qual seja a pressão. Responda certo. Está difícil? Altar do Senhor. Está difícil? Jejum e oração. Está difícil? Vai buscar na palavra. Está difícil? Ouça as pessoas de Deus na sua vida. Sabe por que muitas coisas ainda continuam sendo difíceis para você? Sabe por que muitas coisas ainda continuam sendo difíceis para mim? Porque muitas vezes nós não temos a humildade de chegar na liderança e falar o seguinte, estou passando por essas dificuldades, me ajuda. Irmão, se você quer avançar, confia nos homens de Deus que Ele tem colocado na sua vida. Hoje eu tenho o privilégio de falar que eu tenho homens de Deus na minha vida. Pastor Flávio é uma bênção na minha vida. Homem de Deus, me aconselha sempre, rasga meu coração para Ele. É um cara que está disposto a ouvir o que eu tenho para falar. Meu irmão Saulo também, desde pequeno, cuidou de mim, me discipulou, pagou o preço por mim. Isso é precioso. Mas se eu não tivesse aberto meu coração, nada disso ia acontecer. Nada. O Senhor já me levou para outras nações, mesmo sendo novo. O que é isso? Nunca tive dinheiro para ir, nunca fui rico. Como que acontece isso? É você estar disposto a rasgar o seu coração. Então, irmãos, cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado para quem você tem se entregado nesses dias. Às vezes você tem sonhado coisas que você tem que compartilhar com pessoas que você não deve compartilhar. Compartilhe com o seu líder, compartilhe com o seu discipulador, compartilhe com o seu pastor, com a sua pastora. Eles estão aqui para te aconselhar. E pode ter certeza, são homens e mulheres sensíveis a ouvir a voz de Deus. E eles vão te passar a direção certa, que veio direto do trono de Deus. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos, baixasse sua cabeça. Tinha muita coisa ainda para falar aqui. Mas o Senhor Jesus quer ministrar algo pessoal agora no seu coração. Eu gostaria que você pensasse agora como tem sido os seus dias. Tudo isso que nós compartilhamos aqui foi apenas um pouquinho do que o Senhor Jesus quer ministrar no seu coração. Gostaria que você desse liberdade agora ao Espírito Santo e falasse: Deus, eu morro para mim mesmo, eu mato a minha carne,
Será que você é corajoso de fazer essa oração? Eu tenho falhado, eu não tenho sido aprovado nos dias da dificuldade, eu não tenho sido aprovado nos dias das pressões, eu não tenho sido aprovado, eu tenho pecado contra o Senhor, eu sou alguém que eu não sou apaixonado por Ti como eu deveria. Será que você é corajoso, irmão, de fazer essa oração para o Senhor? Se quiser pode aumentar a música, fica à vontade, vamos fluir nessa graça agora, vamos fluir nesse ambiente. Se você sentir vontade de procurar um irmão para orar, fica à vontade. Se você quiser se ajoelhar, não fique escandalizado, mas se ajoelha. Se você precisar confessar um pecado, confessa agora. O ambiente está liberado, irmão. Não perca essa oportunidade. Ela pode passar. Não brinca de ser igreja. Ai, Espírito Santo de Deus. Ministra os corações dos meus irmãos, Deus, aquilo que precisa ser ministrado, Pai. Nós queremos ser aprovados pelo Senhor, Deus. Fala para o Senhor Jesus, está no seu coração. Não tenha medo. Ele está com os ouvidos abertos a te ouvir agora, meu irmão. É com as suas palavras, é com a sua simplicidade. O Senhor Jesus está neste lugar. Seja ousado agora. Não espere orar por você não, é você e Deus. Eu não sei a dificuldade que você tem passado. Mas não fique quieto. Não fique calado diante do Senhor. Ah, Jesus, Jesus. Senhor Jesus tem falado no meu coração que Ele vai levar irmãos a viver outra realidade de vida. Como pais, como cabeça, dentro de casa. O Senhor Jesus vai te levar a viver um padrão mais alto, em que os seus filhos vão ver a glória de Deus na sua vida. E toda a preocupação que você tinha com seus filhos, você não vai mais se preocupar, porque o Senhor Jesus está cuidando deles. Ah, querido, o mundo tem levado os jovens para o inferno. Mas deixa eu falar para você, o Senhor Jesus tem levantado nessa noite jovens aqui, que irão fazer diferença lá no mundo. Os jovens passarão a ser atraídos pela glória de Deus para esse lugar. Sabe por quê? Porque existe uma igreja que não negocia, que não negocia com o pecado, que decidiram viver uma realidade com o Senhor Jesus, que decidiram viver o princípio da ressurreição. Ah, Jesus, faça essa realidade em nós, Pai. Ah, Jesus, nós queremos responder certo, Senhor, diante do seu altar, Pai. Nós como igreja agora pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Muitas vezes pela apatia espiritual, Pai. Por nos preocupar com nós mesmos o tempo todo, Pai, sendo que muitos precisam do Senhor, Deus. E nós não temos sido padrão para o mundo. Muitas vezes nós não temos sido padrão para os fiéis de dentro da casa do Senhor, Pai. Perdoa o nosso coração.
Nós nos arrependemos e declaramos, Pai, que a pressão nós iremos passar, nós iremos ser aprovados pelo Senhor, Pai. Começa uma nova história, Pai. Começa uma nova história na vida dos meus irmãos, Deus. Eu declaro, Senhor Jesus, que toda a pressão será transformada em poder do alto, Pai, de restauração, de glória, de vida de Deus. Ah, Deus, faça-nos viver essa realidade, Pai. Continue, irmão, nesse mesmo espírito. Gaste o seu tempo com o Senhor Jesus agora. Não se preocupe com o horário. Não se preocupe com ninguém, não. Aprovados pelo Senhor, Deus, no meio das provações, ó Deus querido, que não seja, Deus, para reprova, mas que o Senhor possa nos aprovar nesses dias, ó Deus, para fazer a tua obra, Pai. Deus querido, se o Senhor não estiver conosco, Deus, o que nós faremos aqui nesse lugar, Pai? Se não for a tua presença, Deus, junto conosco, nós não podemos avançar, não podemos, ó Deus. Pai querido, que toda essa pressão, Deus querido, que vem, Deus, muitas vezes sobre nós, lançada pelo pecado, lançada, Deus, pelo inimigo, por situações, ó Pai querido, que tem muitas vezes nos paralisado. Deus, nessa noite, o Senhor tem nos levado, Deus, diante do teu altar, ó Pai. Deus, Pai, que nós possamos quebrar, Senhor. Lançar fora todo o nosso eu. Deus, todo o nosso eu, Pai querido, tudo aquilo, Pai, que tem nos impedido, Deus, como o pastor disse, que eu preciso morrer. Se o Senhor quiser dar fruto, Deus, preciso morrer, Deus. Toda semente que é lançada em terra, para que ela possa dar fruto, ela precisa morrer e germinar, Deus. Oh Espírito Santo. Irmãos, eu queria ainda que essa semana eu decidi algo. Eu queria que nós vamos começar os cultos de jovens aqui no mês de junho. Segunda semana de junho nós vamos começar. E eu queria que todos os jovens que nós temos aqui, que viessem aqui à frente agora. Aliás, que subisse aqui em cima. Queria que todos os jovens subam aqui em cima.